Mestre e Senhor, venha conosco agora e sempre. Ela é uma pobre viúva, cansada, essa origem suas bolsas psicossomáticas. Contemplava com os olhos melancólicos, naquela noite, os seus 3 filhos únicos, todos eles paraplégicos, aqueles corpos mirrados, deitados ao léu do chão. Era um casebre pobre, sem força, por onde adentrava o vento gelado da noite. Ali residia Maria da Cruz, conhecida da freguesia como a melhor lavadeira de roupa da região. À noite, quando o céu estava bordado de estrelas, Maria da Cruz aproximou-se da janela tosca e volveu os olhos na direção dos astros equidistantes e disse ao Cristo numa prece silenciosa: Senhor, vivo no mundo da desigualdade, do desconforto, aonde milhares e milhões de filhos de Deus gozam a fortuna, a fama, a glória, ao lado de outros milhares e milhões que esmolam, mutilados, desgraçados, doentes, infelizes. Quanto a mim, Senhor, e neste momento as lágrimas alvofraram dos olhos tristes de Maria da Cruz. E ela acrescentou: sou uma pobre viúva que tenho 3 filhos inválidos, paraplégicos. Estou cansada, Senhor, porque logo eu a escolhida para uma expiação assim tão dolorosa. Naquele ínterim, Maria da Cruz sentiu um brando torpor a envolver-lhe o corpo. Procurou a cama tosca para descansar o corpo alquebrado, exaurido pelo trabalho do dia. E dormiu. E seu espírito, ao sair do corpo, pela bênção do sono, foi conduzido por mãos amigas e benfeitoras, de mentores espirituais, a uma bela região do mundo invisível, aonde ela, deslumbrada, contemplava embevecida a beleza do casario, a imponência das paisagens coloridas e aquele céu recamado de estrelas a luzirem distante. Aquela brisa perfumada adentrava-lhe pelos pulmões e ela respirava gostosamente. Quando, de repente, ela se depara com um vasto campo, onde ela podia ler em letreiros luminosos: Campo das Cruzes. Ela aproximou-se do porteiro, todo vestido de luz, e perguntou-lhe com voz branda: posso entrar? Pois não, Maria. Mas como você sabe que eu me chamo Maria? Será que até aqui nas regiões do mundo espiritual sou conhecida pelo meu drama, pela minha miserabilidade, pelo meu desconforto, pela minha vida triste? Não, Maria. Aqui nós reconhecemos os que trabalham com o Senhor sem reclamar. Entre. E ela adentrou o recinto, e seus olhos contemplaram centenas e milhares de cruzes de todos os tamanhos. E ela, em companhia de seu cicerone espiritual, foi experimentando uma por uma, mas todas pareciam de chumbo, pesadas demais para suas forças enfraquecidas. Até que, após quase 3 horas consecutivas de tentativas malogradas, eis que Maria da Cruz
consegue colocar uma das cruzes em seus ombros e respira aliviada, até que enfim vencer o teste. Olhou tomada de júbilo para o seu benfeitor espiritual e exclamou: esta sim, esta eu dou conta, esta cruz é minha. E o mentor lhe dissera, tomado de profunda bondade: Maria, é justamente esta cruz que você está carregando na terra. Lembre-se que o Pai Celestial jamais coloca fardos pesados em ombros débeis. Volte, Maria, ao mundo. Reassuma a responsabilidade do corpo que dorme, exercitando-se para a morte, e abençoe os seus filhos com o coração agradecido. Maria voltou-se para o corpo, e este a engoliu como a bainha faca. Ela abriu desmesuradamente os olhos tristes e contemplou mais uma vez aqueles 3 corpos mirrados que dormiam ao rés do chão. Mas ao invés de reclamar, de protestar, ela fletiu os joelhos e numa prece comovida a agradecer a Deus a bênção da revelação espiritual. E nunca mais Maria da Cruz reclamou de sua cruz expiatória. Mais tarde, ao ter conhecimento desta revelação, um sacerdote amigo foi procurá-la, e ao vê-la cantando alegre e jubilosa, quis entender os recursos das cascas. Nós nos lembramos muito oportunamente desta história narrada por Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, porque ela veio ao encontro de nossas necessidades espirituais. Nós que nos julgamos, às vezes, espíritos experimentados, de relativo conhecimento quanto à vida do espírito imortal, da transcendência da vida, da pluralidade dos mundos habitados, da justiça da lei, da causa e efeito e a reencarnação como sendo lei natural, às vezes nós claudicamos no momento do testemunho. Falhamos naquele instante de fé. Ao olharmos para a natureza, vemo-la toda envolta na penumbra, na tristeza, e às vezes nem temos a pausa mental para mentalizar as estrelas, quais pirilampos perdidos na floresta do infinito. Apressados, vida torturada, cansada, exaurida, infeliz, bombardeada psicologicamente em seus recursos psíquicos, por lhes faltar a bênção da seiva da vida, que é justamente a crença em Deus. A crença na imortalidade do próprio espírito, da própria alma, a compreensão para entendermos que a Terra é apenas um departamento muito pequeno, infinitesimal, do edifício incomensurável do universo, e que o nosso estágio pela Terra é um aprendizado breve, e que nos compete valorizar o tempo, a inteligência e o corpo, e os bens materiais relativos, que tenhamos por mais modestos, na grande dinâmica do bem, na filantropia, na felicidade do progresso, do trabalho, da escola, aonde o homem se liberta da sua selvageria, da sua animalidade. E nas horas de tantas dores e de dores tantas, nas horas em que os canhões espolcam e as vidas são ceifadas aos milhões, nessa hora de tantas controvérsias, de tanta violência e conturbação psicológica, a humanidade é um barco a matroca. Por falta justamente da vitalidade da fé raciocinada, que apenas o Espiritismo pode introduzir
na estrutura moral do homem e fazê-lo um cidadão consciente do universo. E a mensagem dos Espíritos, ela eclode em todos os continentes do globo, convidando o homem a pensar, não em termos de terceira dimensão, mas em termos de quarta, quinta, sexta dimensão do universo, aonde os mundos se dispersam em galáxias infinitas, dando a ideia da totalidade da criação divina do Pai. Nesta hora, então, em que a tempestade açoita, em que a dor pulula em todos os lares, que o sofrimento amargura as almas, a doutrina espírita responde com a máxima serenidade: de onde viemos, quem somos, o que é a vida, porque se sofre e para onde vamos. É a hora do despertamento mental da humanidade. É aquilo que Herculano Pires diria: vivemos no momento da espiritologia, a era do espírito. E na era do espírito, a doutrina espírita revive o cristianismo de Jesus para a humanidade sofrida desta Jerusalém do século XX. Indubitavelmente, ninguém ousa negar o grande avanço científico dos últimos tempos. Mas, em contrapartida, ninguém pode ignorar a grande obsessão coletiva, a grande tragédia da desagregação dos costumes de uma sociedade em decadência. E nesta hora de envelhecimento moral, quando a vontade se afrouxa e o homem se corrompe de suas qualidades intrínsecas, eis que a mensagem do Cristo, retumbante e bela, ecoa e cascateia das alturas, rompendo as dimensões do tempo e do espaço, para despertar a humanidade para os horizontes novos que o Espiritismo nolo descortina. É a hora, então, em que a doutrina espírita revive para nós as palavras de Jesus, porque ele mesmo afirmara aos discípulos que passaria a terra e os céus, mas que suas palavras jamais passariam, e que ele, em tempo certo, em nome do Pai, haveria de enviar ao mundo o Consolador prometido, ou Paracleto, que nós sabemos ser a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec, aquele francês admirável, aquele protótipo de sábio, de inteligência, que mereceu de Camille Flammarion a consideração e slogan de o bom senso encarnado. E em 1857, a humanidade intelectual, principalmente de Paris, de França, recebia o Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, a estrutura filosófica dos Espíritos, da doutrina codificada, para que o pensamento humano pudesse encontrar uma diretriz equilibrada, correta, aonde a alma busca o seu Criador e com ele se encontra na intimidade própria. É a hora da imortalidade. E nós sabemos com Jesus, quando ele dissera aos discípulos: se os homens se calarem, as pedras falarão. E as pedras da sepultura se rompem, e aquele aparente silêncio faz ressombrar as vozes dos imortais, homens e mulheres e jovens e crianças de todas as gerações que compõem a humanidade da Terra, para nos ensinarem através da mediunidade de todos os povos que a vida continua independente da matéria física, que ela precede o berço e se alonga além dos limites dos cemitérios. É a vida do espírito que se perpetua, é a vida dos espíritos, filhos de Deus, herdeiros da criação,
que voltam através da mediunidade de todos os povos de todos os tempos, para despertar a alma sofrida da humanidade para a realidade transcendental da própria imortalidade. E é nesta hora grave e solene do sofrimento em todos os campos vibratórios do planeta, que a humanidade está desencantada e infeliz, que o Espiritismo responde às mais graves questões da alma, de Deus, do universo, da imortalidade, da reencarnação, e mostra uma ética de comportamento, aquela padronizada por Jesus, porque quando Allan Kardec pergunta aos espíritos eminentes, codificadores da doutrina, qual foi o modelo que Deus enviou à humanidade? A resposta veio numa síntese admirável: Jesus. E o poeta mais tarde, Belmiro Braga, haveria de cantar pelas mãos de sol de Chico Xavier: no mundo eu sempre supus, sem muita filosofia, que em prol do reino da luz, basta na terra sombria que os homens sigam Jesus e as mulheres sigam Maria. Os dois modelos, os dois protótipos, para que a humanidade de todos os tempos não se perdessem no labirinto do qual jamais lograriam sair. Então temos em Jesus o padrão para o homem espírito imortal, e temos na Rosa Mística de Nazaré, na Mãe Santíssima, o modelo de todas as mulheres. E a doutrina espírita, nas leis morais que ela nos ensina, pelos ensinamentos dos imortais, preceitua com muita categoria e precisão que apenas o comportamento moral do homem pode elevá-lo acima das grandes catástrofes dos infernos da teologia tradicionalista. Ninguém perece, ninguém está condenado aos infernos eternos. O espírito caminha desde os reinos mais primários da natureza, como diz Leon Denis: a alma dormiu na pedra, sonhou no vegetal, agitou-se no animal e acordou no homem. E neste processo de ascese, infatigável, irreversível, ele percorre todos os sóis do infinito, até que um dia ele chegue à perfectibilidade, à perfeição. E nós nos lembramos, ela era muito jovem, muito bela. Era uma princesa que todas as noites tinha um hábito interessante. Ela se debruçava à janela do palácio e, com seus olhos verdes, da cor das esmeraldas, ela contemplava os céus recamados de estrelas e monologava: no mundo não há ninguém mais poderoso do que eu. Tenho vassalos obedientes, damas, camareiras, súditos. Sou rica, todos me obedecem. E seus pés finos pisavam por tapetes de espessura razoável, até que numa noite a princesa, à maneira de Maria da Cruz, foi levada a visitar uma magnífica cidade espiritual. Em lá chegando, ela, com seus olhos verdes de esmeraldas, que a natureza lhe incrustara nas órbitas, ela contemplou um magnífico palácio de torres azuis, todo bordado de estrelas. E ela, em júbilo e respeito, ajoelhou-se e perguntou entre o assombro e a admiração: benfeitor amigo, de quem é esta morada celeste? O benfeitor espiritual não se fez de rogado. Respondeu a nossa princesa: princesa, esse castelo pertence ao seu jardineiro. E ela, lívida, estupidificada, pôs-se num átimo de pé e disse: mas senhor, o meu jardineiro,
O meu jardineiro é um homem pobre, sem cultura, sem estrutura social, um analfabeto. Como pode ele ter do lado celeste uma morada celeste? Princesa, redarguiu o mentor espiritual. As moradias de cá não são construídas a peso de dinheiro e de status. Aqui só se constrói com amor, com compreensão, com bondade, com humildade, com espírito de fraternidade. E esse pobre jardineiro, na sua expressão de definição, ele é um missionário do Cristo. Ele ama a natureza, as flores, as crianças, os doentes da favela e tem muita paciência com a mãe paralítica no leito. Seus pensamentos de prece, suas palavras de luz, construíram do lado de cá esse castelo de luz que o espera após a sua morte no mundo. Mal acreditando em tudo que via e ouvia, a princesa prosseguiu a excursão entre o assombro e o sofrimento moral. Quando, de repente, uma súbita metamorfose operara-se aos olhos verdes da princesa. A paisagem agora era raquítica, pobre, miserável, anêmica, sem nenhuma atração ou atrativo. E ela se vê tomada de perplexidade e assombro diante de um pobre casebre que os próprios animais fugiam medrosos. E ela, lívida, que tentando recuar os passos, perguntou ao mentor: amigo, por gentileza, quem é o pobre desgraçado proprietário dessa mansarda infecta que enoja os animais? O mentor não tinha agora o sorriso de primavera a emoldurar-lhe os lábios tristes. E ele respondera pausadamente: princesa, esta casa é sua. Mas há um equívoco, senhor. Eu sou a princesa, vivo num palácio, tenho vassalos, súditos que me obedecem, sou rica e formosa. Princesa, interveio o mentor, todos os títulos da terra são empréstimos de Deus, para que os homens possam aprender a administrar com equilíbrio, bondade e justiça. Mas você não tem sabido, na sua encarnação, viver e conviver. Você nunca agradeceu a luz do sol, a beleza da natureza, o ar refrescante das manhãs e das tardes. Você nunca teve um sorriso de gratidão às mãos serviçais que lhe servem à mesa. Você nunca saiu da intimidade do castelo ao encontro dos infortúnios ocultos. Você, princesa, me lembra aquela rosa de estufa, bela, porém morta, sem seiva, sem perfume, sem vida. Princesa, nunca é tarde no mundo para recomeçar na construção do destino. Volte ao corpo e recomece com as primeiras luzes da manhã. E a princesa foi trazida de volta ao corpo que dormia e despertou-se, espreguiçou-se, e aqueles dois belos olhos verdes de esmeralda contemplou embevecida pela primeira vez lá fora a beleza das flores, a mensagem da natureza, olhou na direção do astro-rei, agradeceu-lhe a luz de cada dia e desceu cantando para tomar o café da manhã. Foi um choque vibratório, um impacto entre os trabalhadores em azáfama no castelo, porque ninguém jamais vira em 20 anos uma palavra de compreensão, um sorriso de fraternidade, de alegria dos lábios da princesa. E naquela manhã de milagres, ela acordara cantando, feliz, alegre, saltitante, a todos cumprimentando. Então, eles conversavam, cochichavam de ouvido a ouvido. O que seria, qual milagre que teria acontecido com a nossa pequena personagem? Após o café, a princesa resolveu conhecer o jardineiro. Ela não o conhecia. Aquele homem que era tão pobre neste mundo e tão rico na outra vida. E ela, que era tão rica nesta vida e pobre mendiga na outra. Aproximou-se tímida do jardineiro amigo
e viu pela primeira vez aqueles cabelos cor de neve, aqueles olhos pretos, aquelas mãos trêmulas encarquilhadas, segurando uma tesoura. E perguntou-lhe a minha voz, entre o medo e a timidez: Senhor, o que devo eu fazer para mandar tijolos de luz para a eternidade? O jardineiro olhou para aquela roupagem jovem de moça e sorriu. E com ele sorrira toda aquela manhã de flores. E ele lhe dissera: princesa, é tão fácil. Quantos pés o Senhor da vida lhe deu? Lógico, Senhor, respondeu a princesa, um pouco indignada. Tenho 2 pés. Princesa, e quantos pares de sapatos você guarda na intimidade do castelo? Há mais de 150 pares. Por quê? Porque eu conheço uma favela pobre aqui aos arredores, que tem jovens da sua idade, que tem os pés feridos, sangrando pelos seixos e urzes do caminho, por não contarem com um singelo tamanco para o dia a dia. Princesa, quantos vestidos você guarda no guarda-roupa da fortuna? Mais de 200, senhor. Aí, princesa, nesta mesma favela, tem muitas jovens que esperam a noite com seu manto de crepe, alisa envolver os corpos, para que elas não se apresentem nuas por falta de um farrapo para se vestir. Oh, princesa, venha comigo. E pela vez primeira, a princesa levou o cesto de gêneros, remédios, na direção da favela. E coisa extraordinária, quando lá chegaram, todos faziam festa com o jardineiro. Crianças magras, subnutridas, tuberculosos, cancerosos, paralíticos, velhos, anciões. Ali estavam, todos eles, marcados por suas cruzes de sofrimento. Mas a princesa era uma ilustre desconhecida. Então ela compreendeu que perto daquele homem senhor sem brasões sociais, aquele homem sem status, a dor, a lágrima e o infortúnio viam-no como semideus, ao passo que ela era uma ignorada infeliz. Mas passou a imitar, por sua vez, os gestos e atitudes do jardineiro. Aqui ele fazia um cafuné na cabeça de uma criança, aparava as unhas de um paralítico, dava doces, guloseimas a todos e falava-lhes de Jesus, falava-lhes da imortalidade. Falava o jardineiro para visitar a favela dos seus sonhos. E tanto ela amara, tanto ela compreendera, tanto ela se dedicara e se dera de si, que os favelados, infortunados e tristes consideravam-na a fada da caridade, a boa fada do castelo. Tudo melhorara na vida da princesa. A felicidade, enfim, se entronizara ali no coração. Os olhos verdes esmeralda da princesa deitavam chispas de luz, a luz oriunda da bondade. E seus pensamentos elevados dialogavam sem palavras articuladas com os mentores da mais alta envergadura espiritual. E assim, por algumas décadas, a princesa se entregara à faina do bem, do amor e da caridade. Quando um dia, para a tristeza de seus milhares de protegidos, a morte rondou o castelo em que morava a princesa e pôs luto de dor naquela casa. A princesa desencarnara, mas levada por uma coorte de espíritos superiores, ela foi visitar novamente a cidade espiritual que um dia lhe despertara o espírito para as realidades da vida maior. E deslumbrada, perplexa, ela vira ao lado do castelo do jardineiro um palácio todo ornamentado de estrelas. E ela perguntou, com voz embargada de emoção: Senhor, de quem é esse outro castelo?
é seu, princesa. Você o construiu na renúncia, na bondade espontânea, na humildade natural, ao contacto da miséria e da dor, da lágrima, do gemido, da orfandade, da viuvez, dos presidiários. Você o construiu com a alvenaria do amor. Então você é uma bem-aventurada da vida espiritual. E nós nos lembramos destas duas personalidades, Maria da Cruz, na miséria e na pobreza, e a princesa no palácio e na luxúria, duas vidas transformadas pelas mãos do Cristo, através de seus milhares de benfeitores espirituais, para que o homem pudesse entender mais tarde, nos exemplos das grandes almas transformadas, o poder que tem o Cristo de mudar a diretriz de todos nós. Vós que sofreis, vós que chorais, vós que tremeis em noites de aflições, vós que nunca encontrastes um consolo, o arrimo, almas torturadas da provação, espíritos soluçantes nas grandes provas, ó vós, almas viajoras da evolução, ainda que habitais palácios, residências modestas, ou que vos encontrais ao relento da miséria do mundo social, vós que habitais, talvez, os recantos isolados da natureza, disputando com os próprios animais um lugar para dormir, vós que vasculais os cestos de detritos à procura de um repasto para o estômago atormentado, vós que nunca fostes amados, compreendidos, ouvi a mensagem que vem do alto. Tende ânimo, consolai-vos, porque a vida prossegue timorata, serena, impávida, além das penumbras dos sepulcros. Mas ai de vós, que viveis apenas em função da matéria, vós que zombais da divindade, vós que escarneceis da justiça e da verdade, vós que viveis apenas no momento do extinto que passa, vós que vos encontrais petrificados no orgulho, que é a lepra da alma, vós que vos explodis em cólera, vós que tendes a epiderme sensível do melindre, filho dileto do orgulho, vós que buscais o refúgio no materialismo que a todos engana, chorai e tremei-vos, porque grandes serão para todos vós a desolação espiritual. Mas os benfeitores da vida maior nos dizem que o nosso melhor tempo na reencarnação não foi o dia de ontem e nem será o dia de amanhã. É o agora, é o momento que se chama já, aonde nós tomamos uma nova postura, um novo posicionamento, buscamos uma nova diretriz e nos renovamos. Então saímos com o propósito de amar o sogro, compreender a sogra, a esposa, o esposo, o filho, o vizinho, o político, o professor, o lixeiro, todos aqueles que compõem a família humana. Porque o evangelho é muito fácil da tribuna, é muito fácil nas estantes, é muito difícil na prática. Na exemplificação. E nós sabemos que o evangelho começa no coração do lar. Se nós não sabemos conviver com 2 ou 3 pessoas na intimidade do lar, jamais saberemos conviver
com 3 ou 4 mil pessoas no contexto social. É aqui a mensagem dos bons espíritos, para que nós tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver e corações aptos a assimilarem a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E escreveu Allan Kardec esta legenda inovidável no frontispício da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Bem-aventurados os bons, os pacíficos, os brandos, as almas desprendidas, que compreendem na humanidade a sua família maior, e que ajuda e passa, consola e devolve o entusiasmo de viver aos que caem exânimes no chão do desencanto. A caridade moral e a caridade material. Que o Senhor nos abençoe.